E aí, pessoas, hoje volto a tratar, infelizmente, sobre aquela caça aos sites de importação. Essa novela teve mais um capítulo e eu tô aqui para relatar a quem não sabia ainda. Algumas pessoas já estão sabendo, mas eu acho que eu posso passar minha visão sobre isso. Vou tentar passar para vocês uma recapitulação do que já aconteceu, mas de uma forma bem breve e bem rápida. Meses atrás, um grupo de empresários se formou, eles se uniram para entregar ao governo denúncias contra os sites de importação, como AliExpress, Shopee e Shein. Nessas denúncias, eles afirmavam que esses sites trabalham como se fosse camelódromo digital e não pagam os impostos devidos, e as pessoas que compram também não pagam, e que algo deveria ser feito. Pouco tempo após isso, entrou também nessa história o deputado e ator Alexandre Frota, querendo ele começar, na verdade, um projeto de lei e não somente uma medida provisória. Só que isso não teve uma boa repercussão, então ele desistiu. No entanto, a parte que se tratava da medida provisória do grupo de empresários ainda continuava e ainda chamava muita atenção. Paulo Guedes, em um seminário, foi perguntado sobre essa parte da medida provisória e ele falou que algo realmente deveria ser feito e que a equipe dele estava trabalhando nisso. Então a chama da discussão continua acesa, isso acabou chegando a Bolsonaro ou da equipe dele e eles precisaram então se manifestar. Portanto, ele se manifestou no Twitter falando que não iria haver nenhuma medida provisória e que se algo deveria ser feito seria então melhorar a fiscalização, por exemplo. E essa foi a última parte da história, as coisas ficaram estagnadas desde então, ninguém estava falando mais sobre isso, até que ontem saiu uma notícia que eu vou relatar para vocês aqui agora, embora outros canais já tenham falado sobre isso também. A notícia tem por título: compras no AliExpress e Shopee serão afetadas com o novo regulamento da Receita? Entenda. A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União, na última quinta-feira, dia 23, uma instrução normativa que dispõe sobre a declaração e o controle do valor aduaneiro de mercadorias importadas. O texto explica que, entre outras coisas, o órgão pode determinar o preço de um produto caso a documentação apresentada seja considerada insuficiente para os consumidores que adquirirem produtos em sites de compras com fornecedores internacionais, como AliExpress e Shopee. A determinação causa uma preocupação, pois há o temor de que um produto adquirido por um preço poderia ter o seu valor aumentado conforme o entendimento da Receita, implicando em um maior valor de imposto a pagar. Basicamente, o que está sendo dito aqui é que, segundo a instrução normativa, por exemplo, você compra um smartphone do AliExpress e aí você coloca um valor nesse smartphone. Quando chega no Brasil, o fiscal vai ver e ele vai falar assim: não, esse smartphone não custa isso, ele custa 2 vezes isso. Ele vai lá e coloca na tributação, ao invés do valor que você declarou ou que o vendedor declarou, o valor que ele acha que vale. Algumas pessoas já devem saber disso, que importa mais, mas isso já acontece há um tempo. Vou deixar para vocês um trecho de um vídeo que eu falo sobre isso, mas tem vários outros e até falo para vários inscritos que isso realmente ocorre. Outra coisa que o pessoal continua errando, né? Gente, $55 é o valor que o fiscal coloca, tá? Isso aqui é meio que um valor padrão, um valor base. Geralmente eles vão colocar isso, é claro que depende do fiscal, mas geralmente eles colocam 55, então não é o vendedor que coloca 55, por favor, vamos parar de espalhar desinformação aí para não deixar as pessoas loucas. Como vocês viram, né, isso realmente ocorria, só que agora isso que era uma coisa extraoficial, ou seja, acontecia sem eles informarem o que acontecia, agora está sendo oficializado em uma instrução normativa. Dessa forma surgem 2 linhas de pensamentos, uma mais pessimista sobre isso que está acontecendo e uma não tão pessimista assim. São linhas de pensamento, a gente não sabe o que está acontecendo realmente lá, então não quer dizer que um está totalmente errado e o outro está totalmente certo. Vai depender muito do tempo, só o tempo dirá. A linha de pensamento menos otimista está vendo essa instrução normativa como se fosse um aceno a falar que as coisas vão mudar. Então hoje, por exemplo, a maioria dos produtos, quando são tributados, pelo menos placa-mãe e placa de vídeo, você vê uma tributação com base em $55. Pode ser que agora essa tributação aumente, pode ser que agora eles consigam verificar também os produtos e esses produtos sejam tributados da forma adequada, por exemplo, uma placa-mãe de R$1.000 sendo tributada em 600. Isso pode acontecer segundo esse ponto de vista. Já o ponto de vista mais otimista é o mesmo que também está na notícia, vamos voltar a ela. Na mesma notícia, na parte de baixo, fala o seguinte: contudo, a nova instrução normativa não deve ter impacto nas compras feitas nesses marketplaces, segundo a advogada Andréa Aquino, especialista em direito aduaneiro e coordenadora na Comissão do Direito Tributário da OAB do Ceará. Ela fala o seguinte: apesar de ter ocorrido uma solidificação dessas regras,
Atualmente, já existe uma análise de risco aduaneira feita por sistema de inteligência artificial e cruzamento de dados. Então, se ocorrer essa fiscalização e dúvidas acerca do preço, o fiscal já solicita documentos para fins de comprovação, explica ela. Como eu falei, então realmente isso já acontecia, agora só está sendo oficializado. Particularmente, eu, Alexandre, estou mais propenso ao ponto de vista da advogada. Infelizmente, como essas coisas acontecem internamente e a gente sabe bem pouco sobre esse assunto, embora seja algo do Brasil, a gente não sabe praticamente nada do que acontece lá, eu realmente acho que isso não vai mudar tanto assim. Acho que muitos de vocês já ouviram a frase para inglês ver. No caso, essa solidificação das regras, na minha visão, poderia ser algo desse tipo, algo para os ingleses verem, mas que na verdade não mudaria em nada. E quem seriam os ingleses? O grupo de empresários e das pessoas que estão ao redor deles. Infelizmente, eu não tive muitas ideias sobre o que fazer a esse respeito nesse vídeo. Então, se as coisas não mudarem, todo mundo vai ficar feliz e pelo menos vai ficar mais um ano ali podendo importar mais tranquilamente, e se as coisas mudarem a partir de então, todo mundo vai ficar triste e também senta e chora, afinal não tem muito a ser feito em relação a isso. Mas eu pensei em algumas coisinhas, alguns conselhos para dar nesse vídeo aqui, que talvez deixe mais alinhado essas duas linhas de pensamento, a mais otimista e a mais pessimista. Então a primeira coisa que eu poderia aconselhar a vocês: parem de mandar declarar o tipo de produto errado. Você comprou um smartphone? Não manda o vendedor declarar como se fosse uma placa de vídeo ou como se fosse uma tela usada, tá bom? Eu sei que muitas pessoas ainda fazem isso hoje, não deixe isso acontecer. Se você comprou um smartphone, mande declarar que é um smartphone. Se você comprou uma placa de vídeo, mande declarar que é uma placa de vídeo. Número 2. Parem de mandar declarar um valor muito baixo. Eu vejo muitas pessoas ainda hoje fazendo isso, seguindo ideias passadas que já não fazem efeito. Como eu já mostrei para vocês, quando você é tributado, geralmente você é tributado pelo menos em placa de vídeo e placa-mãe com base em $55. Então não adianta você ficar mandando para o vendedor declarar 10, 15, $5, né? Coloquem algo mais condizente, não faz nenhum sentido vocês colocarem um valor desse tipo, tente algo melhor. Terceiro ponto, evitem comprar em grandes quantidades. Tem gente que ainda hoje importam cerca de 4, 3 SSDs ou até mais, smartwatch, coisa desse tipo. Eu, visando essa situação agora, indico que vocês não façam dessa forma. Outro conselho que pode ser interessante para o futuro: comecem a pesquisar sobre sites de redirecionamento como o WeGetToYou, eu acho que pode ser também uma boa. E o último conselho é: evite, se você é de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, comprar, por exemplo, placa-mãe. A placa-mãe hoje tem um índice de tributação bem alto. Se você é tributado nesse produto, ainda paga o ICMS, vai causar um problema para você. Às vezes é muito melhor você comprar diretamente no Brasil, com garantia que mesmo o valor mais alto, caso seja tributado, o teu produto fica mais caro até que do Brasil. E é isso, gente, foi o que eu consegui pensar e trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Como eu disse, estou na forma mais de pensamento otimista, mas não custa nada você se precaver um pouco com esses pensamentos do final desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e vamos aí ficar atentos ao próximo capítulo dessa novela que tá bem complicada mesmo. Valeu, falou e tchau!